e podermos então descansar em Deus, descansar no Senhor. Meus irmãos, eu convido os irmãos para que nós leiamos em 1 Samuel, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. 1 Samuel 3, do 1 ao 5. Num primeiro momento, num segundo momento, o 9, e logo em seguida, do 9 ao 11. 1 Samuel, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: ele, eis-me aqui. O verso 5, e correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. Agora o verso 9, irmãos, do 9 ao 11. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Meus irmãos, nós temos uma passagem muito interessante aqui e muito conhecida de todos os irmãos que são estudantes da Bíblia, de todos os irmãos que amam a palavra do Senhor. Por quê? Nós temos um jovem que é uma promessa de Deus. A sua mãe, Ana, não conseguia ter filho, e um dia ela foi à casa de Deus, fez um voto que, se ela tivesse um filho, ela entregaria esse filho para que ele servisse ao Senhor na casa do Senhor, para que ele trabalhasse no templo, para que ele cuidasse do templo e para que ele se dedicasse à obra do Senhor. E Deus concedeu o pedido dela, e ela foi lá e cumpriu o voto. E o menino cresceu enturmado com os trabalhos do templo, cresceu conhecendo os trabalhos do templo. O sacerdote, o sumo sacerdote Eli, já estava ficando velho, já quase não enxergava mais, e ele tinha 2 filhos que exerciam o sacerdócio também, Ofni e Finéias, e estes 2 filhos do sumo sacerdote não faziam o que era bom aos olhos do Senhor, não faziam o que era agradável aos olhos de Deus. E o que Deus faz? Deus chama Samuel. Segundo alguns pesquisadores, Samuel tinha em torno de 12 anos quando foi chamado por Deus. Veja bem, 12 anos, ele era muito novo, ele era muito menino ainda quando foi escolhido por Deus para este ministério tão especial. Vejam só. Então, meus irmãos, Deus chama a primeira vez Samuel já estava indo deitar, já estava indo dormir, tinha deitado, fazia poucos instantes, e eles que escutam uma voz: Samuel, Samuel. E o Samuel prontamente se levanta e vai até Eli e diz: por que tu me chamaste? E o Eli diz: eu não te chamei, volta a deitar. Samuel volta a deitar. E ele escuta a mesma voz dizendo: Samuel, Samuel. E ele se levanta e vai até a Eli prontamente: por que tu me chamaste? Eu não te chamei, volta a deitar. Eli responde. Uma terceira vez ele escuta: Samuel, Samuel. Ele levanta prontamente, uma terceira vez, e vai até Eli: por que tu me chamaste? Eli compreendeu a situação, entendeu o que se passava e fez o quê? Instruiu muito bem o menino: a próxima vez que tu escutar te chamar pelo nome, tu diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E eu creio que Samuel foi deitar numa expectativa muito grande. Eu creio que Samuel voltou para sua cama numa expectativa muito grande, pensando: será que é Deus que vai falar comigo? O que será que vai acontecer?
Imagina você, se deu o direito de imaginar como foi o sentimento de Samuel ao retornar para sua cama. Eu imagino que ele tenha deitado bastante apreensivo com o que ia acontecer. E logo ele escuta a voz chamar de novo. E ele deve ter ficado imensamente feliz. Samuel, Samuel. E ele diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E daí o nosso Deus poderoso fala. Lá no verso 11. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Meus irmãos, a gente vai ver alguns pontos que são fundamentais dessa mensagem, na qual Deus faz um chamado muito especial para o pequeno Samuel, pro Samuel. Quantos aqui no nosso culto hoje tem em torno de 12, 13 anos, 11 anos? Veja bem, foi nessa idade. Tu, quando tinhas teus 11 anos, teus 12 anos, teus 13 anos, foi aproximadamente por essa idade que Deus chamou a Samuel. E um chamado muito especial feito por Deus. E Deus faz este chamado hoje à noite aqui na sua igreja, na sua casa. Se tu veio até aqui, se tu dispôs o teu tempo, se tu dispôs o teu horário, foi para escutar a voz de Deus, foi crendo que esse nosso Deus pode falar, que esse nosso Deus fala. E a gente vai ver os pontos fundamentais do chamado de Deus. Nós vamos ver quem Deus chama, quando Ele chama, como Ele chama. Alguns pontos destes a gente vai conferindo. Não fecha a tua Bíblia, porque a gente vai voltar a esse texto aqui. Irmãos, primeiro ponto, quem Deus chama? Nós temos no verso 1 uma questão muito interessante aqui. Vamos repetir a leitura. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Vejam bem, meus irmãos, quem Deus chama? Em primeiro lugar, Deus chama quem está trabalhando. O Samuel aqui, ele está trabalhando, ele exerce dois serviços. Ele trabalha para Deus e ele trabalha para Eli. Ele trabalha para o nosso Senhor diante de Eli, ajudando Eli. Nós temos uma lição muito interessante aqui. Deus não vai chamar desocupados. Deus vai chamar aquelas pessoas que têm um desejo e aquelas pessoas que fazem alguma coisa aqui e alguma coisa para Deus. O chamado especial de Deus, ele é direcionado para estas pessoas que se colocam em prontidão a fazer alguma coisa. Nós temos uma lição. O Samuel não era preguiçoso. Vejam só, desde criancinha ele já trabalhava, ele se criou trabalhando desde muito novo, ele já se criou ali, cuidando do templo. Ele tinha toda a incumbência de não deixar que o azeite se acabasse, que a lâmpada se apagasse por falta de azeite. Ele tinha uma série de cuidados, e ele servia a Deus perante Eli com muita dedicação, nós podemos crer, porque se ele não servisse ao Senhor com esta dedicação, com este empenho, se ele não servisse a Deus de coração, nós temos certeza que o nosso Deus não chamaria. Então, Deus chama ele porque ele estava trabalhando para o Senhor e porque ele estava servindo a Eli. Essa semana eu estava comentando com o pastor Aldino e ele me contou a história, sua vida de trabalho. Trabalhou muito. Pastor Gilberto também trabalha muito. Às vezes a gente passa por lá, quase não tem tempo de dizer bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, que seja, porque está sempre na corrida. Ontem eu vim à tarde aqui na igreja, estava ele aqui trabalhando também, né? Então, todos nós temos as nossas ocupações, todos nós temos os nossos trabalhos. Vejam só, Deus nos chamou para quê? Lá no nosso trabalho, lá onde nós estamos, na escola, seja onde for, Deus nos chama neste momento. Meus irmãos, o segundo ponto, quando Deus chama? Deus chama, Deus nos chama, Deus te chama quando escutar a voz de Deus se torna fundamental. No finalzinho do verso 1, vai dizer assim: a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta.
quando parece que tudo está se acabando, tudo está se fechando, quando parece que Deus não fala mais, é neste momento que Deus te chama. Se tu estás de prontidão, se tu estás pronto, se tu estás trabalhando para o Senhor, é neste momento que Deus te chama. Quando parece que não tem saída, quando parece que o mundo todo está se acabando. Vejam bem, as pessoas deviam correr, as pessoas deviam ir longe para escutar Deus falar. Por quê? Porque a palavra de Deus, uma mensagem de Deus, ela era de muita valia. E quantas pessoas será que não foram enganadas? Quantas pessoas será que não foram ludibriadas? Deus está aqui, aqui estão falando, aqui Deus está falando, lá Deus está falando. Quantas pessoas será que não foram enganadas nessa expectativa, por esta expectativa? É neste momento que Deus te chama. Que Deus te chama para quê? Que Deus te chama para que tu leves a palavra verdadeira. Deus te chama para que tu pregues o seu evangelho. É neste momento. Nós vivemos num mundo tão conturbado, num mundo tão problemático, como eu falei no início da minha fala aqui. Trabalhamos tanto, e quem não está cansado? O que ocorre? É neste momento que Deus nos escolhe para que levemos a sua palavra. É neste momento que Deus nos chama para que nós falemos para o nosso colega lá. Deus tem um momento para ti. Deus tem amor pela tua alma. Jesus morreu por ti na cruz, levar uma palavra de salvação. Então, Deus nos chama quando escutar a voz de Deus se torna fundamental. Deus também nos chama quando nós estamos quase nos entregando ao cansaço. Veja só, Samuel já estava indo dormir, Eli já tinha ido dormir, todos eles já tinham ido dormir.